5. O autismo e o intestino. Nas fronteiras da medicina neurológica. É raro passar um dia sem que eu responda uma pergunta sobre autismo, um dos transtornos mais debatidos na última década. Qual é, exatamente, a sua causa? Por que ele tem sido diagnosticado com tanta frequência nas crianças? Haverá um dia uma cura ou uma medida preventiva infalível? Por quê? Ele ocorre em graus tão variados de gravidade? Quase 60 anos depois de identificado, o número de casos desse transtorno continua a aumentar. A ONU estima que até 70 milhões de pessoas recaiam no espectro do autismo, das quais 3 milhões vivem nos Estados Unidos. 1. Antes de tudo, permita-me esclarecer que, para os fins desta discussão, vou usar o termo autismo para englobar todos os graus do espectro. Certo, tanto transtorno do espectro autista, TEA, quanto autismo são termos genéricos que descrevem uma família ampla e diversificada de transtornos complexos no desenvolvimento cerebral. Esses transtornos têm 3 características clássicas em comum: dificuldades de interação social, problemas com a comunicação verbal e não verbal e comportamentos repetitivos. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a criança ou o adulto com autismo pode 2. Item. Ser incapaz de apontar para objetos que lhe chamam a atenção, por exemplo, não apontar para um avião que está passando sobre sua cabeça. Item. Não olhar para objetos quando outra pessoa aponta para eles. Item. Ter dificuldade em se relacionar ou demonstrar falta de interesse pelos outros. Item. Evitar o contato visual e preferir ficar sozinho. Item. Ter dificuldade em compreender os sentimentos das outras pessoas ou em falar sobre os próprios sentimentos. Item. Não gostar de colo ou abraços, ou só se deixar abraçar quando quer. Item. Não reagir quando alguém fala com ele, mas reagir a outros sons. Item. Interessar-se bastante pelas pessoas, mas não saber como falar, brincar ou relacionar-se com elas. Item. Repetir ou ecoar palavras ou frases que lhe são ditas, ou repetir palavras e frases em vez de empregar linguagem normal. Item. Ter dificuldade em usar palavras ou movimentos comuns para expressar as próprias necessidades. Item. Não participar das brincadeiras típicas de faz de conta, por exemplo, fingir dar comida a uma boneca. Item. Repetir ações indefinidamente. Item. Ter dificuldade em se adaptar a mudanças de rotina. Item. Ter reações incomuns a cheiros, sabores, estímulos visuais, táteis e sonoros. Item. Perder habilidades que já haviam sido adquiridas, por exemplo, parar de usar palavras que empregava antes. Embora antes houvesse definições distintas de subtipos, entre elas a síndrome de Asperger e o transtorno autista, em 2013 todos os transtornos autistas foram unificados sob um único guarda-chuva.
Diagnóstico: o TEA. Mas não há dois indivíduos absolutamente idênticos, enquanto um pode ter um caso leve e ser socialmente desajeitado, mas brilhante em matemática ou artes plásticas. Por exemplo, outro pode ter dificuldade com a coordenação motora, déficit intelectual e sérios problemas físicos, como insônia e diarreia ou prisão de ventre crônica. O Dr. Stephen Scherer, diretor do Centro de Genomica Aplicada do Hospital Infantil de Toronto e do Centro MC Laughlin da Universidade de Toronto, terminou recentemente o maior estudo genômico do autismo já realizado. Ele usa uma analogia apropriada. A criança com autismo é como um floco de neve, diferente de todas as outras. 3. Seu estudo revelou que as bases genéticas do transtorno são ainda mais complexas do que se imaginava. Ao contrário do que os cientistas supunham há muito tempo, a maioria dos gêmeos com os mesmos pais biológicos e diagnóstico de autismo nem sempre têm os mesmos genes ligados ao autismo. 4. O estudo levantou novas suspeitas em relação às causas do transtorno, inclusive a possibilidade de que o autismo não seja herdado, mesmo quando ocorre com frequência numa família. Embora haja enormes diferenças entre pessoas com autismo, existe uma certeza: elas refletem uma comunidade de pessoas cujo cérebro funciona de maneira ligeiramente diferente. Durante o desenvolvimento inicial do cérebro, alguma coisa desencadeia alterações na fisiologia e na neurologia que levam ao transtorno. Hoje em dia, com a enorme prevalência do autismo, com parâmetros tão amplos, houve uma transformação cultural na nossa forma de pensar nele. Alguns preferem se referir a essa condição, sobretudo no que tange aos indivíduos autistas altamente funcionais, mais como um jeito de ser que como uma doença. É a mesma coisa que acontece com os membros da comunidade dos surdos, que não se consideram deficientes, mas simplesmente pessoas com um modo de comunicação diferente. Gosto dessa passagem para uma perspectiva humanista. Embora não conheça nenhum pai de criança autista que abriria mão de uma cura ou de um tratamento eficaz, caso existisse um. Até mesmo crianças com habilidades visuais, musicais e acadêmicas excepcionais têm lá suas dificuldades. Quer vejamos o autismo como um jeito de ser ou como uma doença, é inegável que ele tem sofrido forte aumento. Os sinais e os sintomas do autismo tendem a surgir por volta dos 2 ou 3 anos de idade, embora alguns médicos consigam detectar esses sinais no primeiro ano de vida. De cada 68 crianças americanas, uma pertence ao espectro autista. Isso representa um aumento de 10 vezes na frequência nos últimos 40 anos, uma elevação grande demais para ser explicada apenas por uma maior conscientização em relação ao autismo e pela maior busca de diagnósticos. Um em cada 42 meninos e uma em cada 189 meninas são afetados, o que significa que o autismo é 4 ou 5 vezes mais comum em meninos que em meninas. Sei que não sou o único a dar a isso o nome de epidemia.
Observe o seguinte gráfico, que mostra o aumento no número de casos entre 1970 e 2013. 5. Alguns anos atrás, eu não teria tocado no tema do autismo, que era pesado demais. O debate estava concentrado na polêmica da relação entre vacinas e autismo, relação que está cientificamente provado não existir. 6. Na época, ainda estávamos na fase da cegueira, em que se respondia não sei a perguntas sobre as causas do autismo. Para alguns, era mais fácil pôr a culpa nas vacinas do que explorar outros fatores, aparentemente improváveis, que contribuem para essa condição, como um microbioma doente. Hoje, porém, muita coisa mudou. Estudos legítimos de instituições de ponta estão descobrindo a conexão entre a flora intestinal e esse transtorno. As últimas pesquisas têm proporcionado respostas surpreendentes e animadoras. O que os cientistas vêm descobrindo sobre o autismo tem consequências que vão muito além da compreensão e do tratamento dessa condição. Ao contrário do que imagina o senso comum, as descobertas mais recentes nesse campo têm uma interseção significativa com aquelas sobre outros males neurológicos. Pesquisar o autismo representa estar na fronteira da medicina neurológica, sobretudo no que essa ciência tem a ver com a compreensão do microbioma. Como já expliquei, durante muito tempo os problemas intestinais foram vistos como um conjunto de sintomas sem relação com o cérebro. Agora, porém, estamos descobrindo como o intestino saudável e funcional, e em particular a flora intestinal, se relaciona com o desenvolvimento cerebral. Estamos finalmente compreendendo como as bactérias do intestino podem contribuir para o desenvolvimento e evolução de um transtorno cerebral como o autismo. 7. Como você verá adiante, uma das evidências mais convincentes da relação entre os micróbios do intestino e o autismo é o fato de que as crianças com autismo apresentam certos padrões em relação à composição da flora intestinal que não são encontrados em crianças sem autismo. 8. Para um neurologista como eu, que ajuda pais a tratar crianças com esse transtorno desconcertante, essa observação soa como um sinal vermelho, ligado ao fato de que indivíduos com autismo sofrem, de maneira quase uniforme, de problemas gastrointestinais. Além disso, a espécie de bactéria intestinal que costuma ser encontrada em indivíduos com autismo cria compostos nocivos ao sistema imunológico e ao cérebro, que podem ativar o sistema imunológico e ampliar processos inflamatórios. Num jovem cujo cérebro está em rápido desenvolvimento, a exposição a esses compostos, somada a um aumento dos processos inflamatórios, pode muito bem desempenhar um papel num transtorno cerebral como o autismo. Os cientistas na vanguarda dessa pesquisa, alguns deles mencionados neste capítulo, atualmente estudam a relação entre as bactérias intestinais, seus subprodutos e o risco de autismo. É uma pesquisa que também investiga os papéis dos sistemas imunológico e nervoso, dois atores fundamentais na evolução de qualquer transtorno neurológico.
Assim como não há um tipo único de autismo, não há uma causa única. Os cientistas identificaram, por exemplo, uma multiplicidade de alterações genéticas raras, ou mutações, associadas ao autismo. Na verdade, no momento em que escrevo, 2 novos e amplos estudos estão mostrando a relação entre mais de 100 genes e esse transtorno. 9. 10. Essas mutações, aparentemente, perturbam a rede nervosa do cérebro, e nem todas vêm de papai e mamãe, muitas delas podem ocorrer espontaneamente, no óvulo ou no espermatozoide, antes da concepção. Embora um número reduzido dessas mutações seja provavelmente o bastante para, de maneira isolada, provocar o autismo, a maior parte dos casos de autismo, assim como a maior parte das condições e transtornos, é provavelmente provocada por uma combinação de risco genético de autismo e fatores ambientais que influenciam o desenvolvimento inicial do cérebro. Isso também ajuda a explicar por que gêmeos biológicos com autismo não portam necessariamente os mesmos genes de risco para ele. Do ponto de vista ambiental, está ocorrendo algo diferente daquilo que pude presenciar na minha experiência e peneirar das pesquisas mais recentes. Meu palpite é que a influência ambiental é maior que a genética. Assim como as alterações na flora intestinal podem afetar a imunologia e a neurologia saudáveis de um indivíduo, contribuindo para o risco de condições como a esclerose múltipla e a demência. Essas alterações também podem se traduzir numa probabilidade mais elevada de autismo numa criança. Afinal de contas, a maior parte das crianças com autismo tem um histórico inicial de pelo menos 1 ou 2 traumas. Daí as manchetes que você encontra em revistas de saúde, como pré-eclâmpsia na gravidez associada a maior risco de autismo. Crianças prematuras têm maior risco de desenvolver autismo, processos inflamatórios maternos associados a autismo nos filhos e assim por diante. Essas ocorrências não apenas influenciam o desenvolvimento do sistema imunológico e do cérebro da criança, mas também, caso a criança deixe de ter esse batismo microbiano no parto e venha a sofrer diversas infecções tratadas com antibióticos, afetam muito o microbioma em desenvolvimento. E como esses impactos começam? Em útero. É difícil, se não impossível, saber exatamente quando o interruptor do autismo de um indivíduo é ligado. No momento em que uma criança é diagnosticada com autismo, seu corpo, diferentemente de todos, foi exposto a uma série de gatilhos potenciais do transtorno, e o desenvolvimento do autismo reflete claramente uma conjunção de forças. Futuras pesquisas vão explicar tudo isso, mas eu não ficaria surpreso se descobrisse que muitas pessoas portam os fatores genéticos de risco para o autismo, mas nunca vão manifestá-lo. Por que não é dada aos genes a oportunidade de se expressar? Em outras palavras, os genes podem ser silenciados pelo ambiente. Na verdade, esse é o caso de diversos problemas de saúde. Você pode portar genes que aumentam muito
Seu risco de obesidade, cardiopatias e demência em relação àqueles que não têm suscetibilidade genética. Mesmo assim, pode ser que você nunca sofra dessas doenças, porque os genes permanecem adormecidos em função do ambiente. Neste capítulo, vamos percorrer essa misteriosa condição, o autismo. Apresentarei os fatos mais recentes e as correlações feitas pela ciência, algumas das quais estão sendo reveladas no momento em que escrevo este livro. As descobertas científicas que relacionam o autismo a alterações na flora intestinal estão visivelmente num estágio inicial e evoluindo depressa. Sinto-me na obrigação de compartilhar o que já se sabe, porque os relatos recentes são muito fortes e cheios de esperança e porque acredito que os muitos que estão desesperados à procura de respostas e orientação merecem saber. Tenho confiança que as evidências que têm aparecido em estudos rigorosos e de grande escala com seres humanos serão provadas e levarão a tratamentos efetivos para os muitos que sofrem desse transtorno. Tudo o que lhe peço é que esteja aberto a uma nova perspectiva, da qual não ouviu falar antes. Meu palpite é que ao final deste capítulo você se sentirá fortalecido de maneiras inesperadas. Ainda que nunca tenha que enfrentar um diagnóstico de autismo em um ente querido. Muitas das informações aqui reforçam uma lição importante deste livro, a força e a vulnerabilidade do microbioma. Para receber atualizações sobre o tema, por favor visite meu site www.doutorpermuter.com. Fecha parênteses. O caso de Jason. Antes de entrar em detalhes sobre a conexão entre o intestino e o autismo, vou falar de um caso que é emblemático daquilo que vivenciei com alguns de meus pacientes com esse transtorno cerebral. Embora ele possa parecer radical, reflete aquilo que comecei a notar rotineiramente em minha prática, e sei que não sou o único. Conversei com colegas que passaram a recomendar protocolos de tratamento parecidos com este que você vai conhecer, e os resultados foram espantosos. À medida que for lendo sobre o caso de Jason, faça anotações mentais de acontecimentos na sua vida que podem ter impactado seu microbioma. Assim, você estará preparado para compreender os detalhes mais específicos da conexão entre um intestino disfuncional e um cérebro disfuncional. Jason, de 12 anos, foi trazido a meu consultório pela mãe, que achava que o filho pertencia ao espectro autista. Minha primeira atitude foi levantar seu histórico de vida até ali. Fiquei sabendo que Jason nasceu de parto normal, mas que a mãe tomou uma dose diária de antibióticos ao longo de todo o terceiro trimestre da gravidez, devido a infecções urinárias sucessivas. Pouco tempo depois do nascimento, Jason começou a receber diversas doses de antibióticos, devido a persistentes otites. Segundo a mãe, durante o primeiro ano de vida Jason passou mais tempo sob antibióticos que o contrário. Ela também contou que Jason fora um bebê com cólicas, que chorava o tempo todo no primeiro mês de vida. Devido às otites crônicas, foi preciso inserir tubos de ventilação em seus ouvidos,
procedimento realizado em 2 ocasiões. Quando Jason tinha 2 anos, um período de diarreia crônica levou a uma suspeita de doença celíaca, que nunca se confirmou. Quando ele fez 4 anos, já tinha passado por diversas séries de antibióticos, em razão de diferentes infecções. Entre elas faringite estreptocócica. Algumas dessas crises foram tão graves que os médicos chegaram a recorrer a antibióticos injetáveis. Os pais de Jason começaram a se preocupar com questões de desenvolvimento do filho quando ele tinha 13 ou 14 meses. Ele foi posto em terapia ocupacional e fisioterapia. Jason demorou muito para começar a falar. Aos 3 anos, ele se comunicava por gestos, mas só falava palavras isoladas. Como seria de esperar, os pais de Jason o levaram a vários médicos ao longo desses anos. Reuniram uma verdadeira biblioteca de informações. Ele passou por eletroencefalogramas, ressonâncias magnéticas do cérebro e variados exames de sangue, todos pouco reveladores. Jason começou a apresentar obsessões com coisas como acender e apagar as luzes, assim como movimentos repetitivos com as mãos. Faltava-lhe traquejo social e ele não interagia com as pessoas de forma relevante. A mãe também contou que, quando era colocado em um ambiente onde se sentia inseguro ou que perturbava seu equilíbrio, Jason sentia ansiedade e desconforto. Durante minha análise do histórico médico de Jason, percebi que ao longo dos anos havia diversos registros não apenas de consultas médicas para infecções de garganta e ouvido, tratadas com antibióticos, mas também de problemas gastrointestinais. Dor de barriga, por exemplo, aparecia como motivo constante de visita ao consultório. Em uma ocasião determinada ele fora levado ao médico devido a vômitos em jato. Em meus exames com Jason, ele passou sem problemas pelos testes neurológicos. Apresentou boa coordenação, equilíbrio sólido e uma capacidade normal de caminhar e correr ao longo dos exames. Porém, parecia ansioso, e contorcia as mãos de maneira repetitiva. Ele não conseguia ficar sentado por muito tempo, não mantinha contato visual concentrado em mim enquanto o examinava e não pronunciava frases completas. Quando me sentei com sua mãe para discutir minhas conclusões e conselhos, de início confirmei o diagnóstico de autismo. Mas rapidamente passei à questão de como tratar os problemas de Jason. Passei bastante tempo explicando o impacto de sua exposição a antibióticos, tanto antes quanto logo depois do parto. Descrevi o papel da flora intestinal no controle dos processos inflamatórios e na regulagem das funções cerebrais e expliquei também como as pesquisas recentes revelavam uma clara correlação entre o autismo e o tipo de bactérias encontradas no intestino. Embora tenha tido o cuidado de não atribuir o autismo de Jason a nenhuma causa única e tenha passado à mãe dele a impressão de que essa condição é provavelmente resultado de uma constelação de fatores, tanto genéticos quanto ambientais, ressaltei a importância de fazer tudo para controlar o maior número
possível de variáveis que têm um impacto potencial no funcionamento do cérebro. Isso, é claro, incluía o estado do microbioma de Jason. Por saber que as pesquisas recentes, algumas das quais descreverei logo adiante, indicavam padrões de flora intestinal nos indivíduos com autismo, e que o microbioma pode ter uma grande influência no desenvolvimento neurocomportamental, eu dispunha de um ponto de partida para propor soluções. Meu foco seria o intestino de Jason. Não achei necessário submeter Jason a vários estudos laboratoriais, mas solicitei um exame de fezes para ter uma ideia da saúde de seu intestino. E foi aí que descobri algo que já pensava que ocorreria. O intestino de Jason não tinha praticamente nenhuma espécie de lactobacillus, o que indicava um sério trauma ao microbioma. A primeira consulta de acompanhamento com a mãe de Jason ocorreu 3 semanas depois. Àquela altura ele já estava sob um tratamento agressivo com probióticos e vitamina D oral. A mãe trazia boas notícias. A ansiedade de Jason havia diminuído de modo considerável, e pela primeira vez na vida ele conseguirá amarrar os sapatos. Surpreendentemente, ele tinha andado de montanha-russa e, também pela primeira vez, dormido fora de casa. 5 semanas depois, a mãe relatou que ele continuava a melhorar, mas estava disposta a tentar o transplante fecal, para colher resultados ainda melhores. Ela já havia aprendido bastante sobre o assunto e visivelmente tinha feito o dever de casa. O transplante microbiano fecal, TMF, é a terapia mais agressiva de que se dispõe para reiniciar e recolonizar um microbioma extremamente adoentado. Como você deve lembrar, foi a terapia usada no tratamento da esclerose múltipla de Carlos. Vou explicá-la em maiores detalhes no epílogo, onde tratarei do futuro da medicina. Como disse antes, o TMF ainda não está disponível em todo o território americano e está restrito ao tratamento de algumas infecções de Clostridium difficile. Mas isso deve mudar, com o acúmulo de dados que mostram sua utilidade e eficácia no tratamento de uma série de transtornos, sobretudo do sistema neurológico. Antes que você já tire conclusões a respeito desse procedimento, cujo nome de sonoridade desagradável gera muitas ideias na cabeça, devo explicar o que o TMF acarreta. Da mesma forma que tratamos a insuficiência renal ou do fígado com transplantes, dispomos hoje de uma forma incrivelmente eficaz de restabelecer o equilíbrio e a diversidade do microbioma intestinal, pelo transplante de bactérias do bem de uma pessoa saudável para o cólon de outra pessoa. Isso é feito extraindo matéria fecal onde as bactérias boas prosperam e introduzindo-as no intestino adoentado. Só para registro, eu não realizo transplantes fecais, mas forneço o contato de clínicas que os realizam. O setor está em rápido crescimento, o que exige uma pesquisa cuidadosa, tanto da parte do paciente quanto do doador, antes de realizar o procedimento, assim como um profissional experiente. Veja mais detalhes no epílogo.
A mãe de Jason levou-o para fazer o transplante fecal, usando como doador a filha saudável de um amigo. Meu contato seguinte com a família ocorreu cerca de um mês depois, sob a forma de um vídeo enviado para meu celular, enquanto eu dava uma palestra na Alemanha. O curto clipe me deixou sem fôlego e trouxe lágrimas a meus olhos. Mostrava um Jason vibrante e alegre, para cima e para baixo, em um pula-pula, e conversando com a mãe com muito mais envolvimento do que antes. O vídeo não tinha nenhum texto anexo, e nem precisava. Quando voltei da Alemanha, entrei em contato novamente com a mãe de Jason, por telefone. Eis uma amostra do que ela me relatou. Jason está muito mais falante e conversador. Na verdade, agora é ele quem inicia a conversa. Não fica mais contorcendo as mãos, nem falando sozinho. Está tão calmo e interativo. Outro dia, ficou 40 minutos sentado conversando comigo enquanto eu estava no cabeleireiro. Nunca o tinha visto fazer isso, e o professor contou que Jason agora está presente e conversa nas aulas. Pela primeira vez ele cantou os hinos da igreja, e é como se tivéssemos sido abençoados. Obrigada por ajudar a curar meu filho. Não me interprete mal, não estou insinuando que o transplante fecal seja uma cura infalível para todos os que têm diagnóstico de autismo. Mas resultados como esse me inspiram a continuar a tentar essa terapia em pacientes com autismo, na esperança de que alguns venham a se beneficiar. Afinal de contas, há sólidas evidências científicas que sustentam o papel das alterações no microbioma intestinal como importante fator nesse transtorno. E, em minha própria experiência clínica, noto que a reconstrução do microbioma intestinal a partir do zero tem funcionado. A resposta de Jason à combinação de meu protocolo de tratamento com o TMF foi a cura, tanto para ele quanto para sua família. O vídeo que a mãe de Jason me enviou ilustrava a mudança de paradigma em nossa capacidade de tratar o autismo. Hoje em dia, minha conversa com ela está centrada naquilo que pode ser feito para que outros conheçam essa nova perspectiva no tratamento do autismo. Por isso, ela me deu permissão para escrever a respeito do caso de Jason, não apenas neste livro, mas também em meu site, e me autorizou até a compartilhar o vídeo que demonstra sua incrível recuperação. Ver www.doutorperumuter.com/brainmaker. Disfunções intestinais que contribuem para disfunções cerebrais. Diversos estudos têm mostrado que condições gastrointestinais estão entre os sinais distintivos do autismo. Os pais de crianças com autismo costumam relatar que os filhos sofrem de dores abdominais, prisão de ventre, diarreia e sensação de inchaço. Em 2012, pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos avaliaram crianças com autismo e descobriram que ocorria prisão de ventre em 85% delas, e problemas gastrointestinais em 92%. 11. O objetivo principal do estudo era responder a seguinte pergunta:
crianças com autismo têm realmente problemas gastrointestinais ou essa é uma impressão errada da parte dos pais? Em suas conclusões, os pesquisadores afirmaram: este estudo valida as preocupações dos pais em relação a disfunções gastrointestinais em crianças com transtorno do espectro autista. Além disso, eles afirmaram ter encontrado uma forte associação entre prisão de ventre e comprometimento da linguagem. Atualmente, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estimam que as crianças com autismo tenham 3,5 vezes mais probabilidade de sofrer de diarreia ou prisão de ventre crônica do que aquelas sem autismo, uma estatística que simplesmente não pode ser ignorada. Outra pesquisa mostrou a existência de mais um padrão entre muitos indivíduos com autismo. Intestino permeável. 12. Como você sabe, ele pode provocar uma resposta imunológica excessiva e um processo inflamatório que ataca o cérebro. Um estudo de 2010 chegou a constatar um padrão de níveis elevados de LPS, a molécula pró-inflamatória, em pacientes com autismo grave. 13. Os LPS, como você deve lembrar, não costumam tomar o caminho da corrente sanguínea, mas isso pode ocorrer quando a parede intestinal está comprometida. Devido a descobertas como essa, muitos especialistas, inclusive eu, passaram a recomendar uma dieta que não ameace a parede intestinal. Isto é, sem glúten, para crianças com autismo. Os estudos também mostraram um aumento dos tecidos linfóides em até 93% dos pacientes com autismo. 14. Parte do sistema imunológico. Esse tecido é em geral encontrado nos espaços frouxos de conexão de tecidos entre as membranas epiteliais, como aquelas que revestem o trato gastrointestinal e o sistema respiratório. Essa anormalidade, que os cientistas têm como observar, pode ir do esôfago do paciente até o intestino grosso. Está claro que muita coisa acontece no intestino das pessoas com autismo. Se dermos um passo atrás e perguntarmos qual a razão de tudo isso, é preciso levar em conta o microbioma. Pesquisas de ponta vêm revelando que o ecossistema intestinal dos indivíduos que sofrem de autismo é drasticamente diferente daquele das pessoas sem autismo. 15. Quem tem autismo tende particularmente a ter níveis elevados de espécies clostridianas, que eliminam o efeito de equilíbrio trazido pelas demais bactérias do intestino e levam a níveis mais reduzidos de bactérias benéficas, como as bifidobactérias. 16. 17. Níveis mais elevados de espécies clostridianas podem explicar por que muitas crianças com autismo são loucas por carboidratos, principalmente açúcares refinados, alimento desses bichinhos, o que cria um círculo vicioso alimentador da proliferação dos clostrídeos. A espécie mais famosa de clostrídio é a C. difficile, de que tratei rapidamente no capítulo 1. Quando se permite que sua população cresça em excesso, ela pode ser fatal. Certos antibióticos
Sobretudo as fluoroquinolonas e antibióticos à base de enxofre, podem desencadear essa superpopulação e desajustar o equilíbrio geral das bactérias intestinais. Ironicamente, o tratamento de uma infecção por C. difficile costuma acarretar o uso de vancomicina, outro antibiótico que altera o equilíbrio da flora bacteriana, matando a C. difficile, e não é absorvido pelo intestino. Na verdade, estudos de alto nível mostraram que, em algumas crianças com autismo, o tratamento com vancomicina oral pode resultar numa melhora impressionante dos sintomas comportamentais, cognitivos e gastrointestinais desse transtorno. 18. 19. Isso levanta uma pergunta: algumas espécies de clostrídeos seriam um possível agente causador de certos casos de autismo? Ou, mesmo que esses bichinhos não causem autismo, poderiam estar aumentando o risco de que ocorra, contribuindo para seu desenvolvimento, motivando alguns dos sintomas e exacerbando essa condição, uma vez ocorrida? Outra possibilidade que os cientistas precisam investigar é se desequilíbrios na flora bacteriana seriam resultado, e não agente causador, do autismo. Qualquer que seja a resposta a essas importantes perguntas, resta uma verdade simples: até agora, as pesquisas que demonstram o poder de alavancagem do microbioma na redução dos sintomas do autismo são espetaculares em vários casos do transtorno. A correlação entre a superpopulação de bactérias potencialmente patogênicas e o autismo foi sugerida pela primeira vez em 2000, em um artigo publicado na revista Journal of Child Neurology, pelo Dr. Richard Sandler e seus colegas. 20. O Dr. Sandler comandou um estudo piloto de tratamento com antibióticos em 11 crianças com diagnóstico de autismo. Embora um número reduzido de crianças tenha participado do estudo, realizado pelo Centro Médico Rush Presbyterian Street. Lux, de Chicago, ele provocou mesmo assim uma tempestade no meio médico. Foi o primeiro estudo do gênero a apresentar evidências de que um desequilíbrio na flora bacteriana pode gerar certos casos de autismo e de que tratar esse desequilíbrio pode aliviar de forma significativa os sintomas do transtorno. No artigo, o Dr. Sandler e sua equipe descreveram o caso de Andy Bolt, cuja mãe, Ellen, suspeitava que o autismo do filho estivesse associado a uma infecção bacteriana no intestino. Ao que tudo indica, ela estava fazendo sua própria pesquisa na literatura médica. Andy foi diagnosticado com autismo em 1994. Cresceu normalmente, até que passou por um tratamento com antibióticos para uma otite, aos 18 meses de vida. O palpite de Ellen era que os antibióticos eliminaram as bactérias boas de seu intestino, permitindo que as bactérias mais prosperassem. Em 1996, Ellen Bolt pôde enfim testar sua hipótese, com a ajuda de um médico disposto a tratar seu filho com o mesmo antibiótico usado contra C. difficile, recuperando dessa forma o equilíbrio de sua flora bacteriana.
A melhora de Andy foi imediata, e seu caso se tornou o principal destaque de um documentário intitulado The Autism Enigma. O Enigma do Autismo, veiculado inicialmente no exterior e disponível nos Estados Unidos a partir de 2012. Desde então, outras pesquisas chegaram a conclusões semelhantes. O Dr. Sidney Feingold, professor emérito de medicina da Universidade da Califórnia em Los Angeles e um dos coautores do estudo pioneiro do Dr. Sandler, realizou outra pequena experiência com 10 crianças com diagnóstico de autismo. Seu grupo concluiu que 8 delas apresentaram melhora comportamental e comunicacional ao serem tratadas com a mesma droga e sofreram recaídas com o fim do tratamento. 21. O Dr. Feingold constatou diversas vezes que o número de espécies clostridianas nas fezes das crianças com autismo é muito maior que nas fezes de crianças sem autismo, o grupo de controle usado nas pesquisas. 22. Num desses estudos, crianças com autismo portavam 9 espécies de clostrídeos que não foram encontradas no grupo de controle, enquanto neste último havia apenas 3 espécies não identificadas nas crianças com autismo. Para compreender a relação entre quantidades elevadas de espécies clostridianas e o autismo, é preciso entender o papel que os ácidos graxos de cadeia curta exercem no intestino. Os ácidos graxos de cadeia curta são produtos metabólicos criados pelas bactérias do intestino quando estas processam as fibras alimentares que ingerimos. Os 3 principais ácidos graxos produzidos pelos micróbios do intestino, o acético, o propiônico e o butírico, são ou eliminados ou absorvidos pelo cólon e usados como fonte de energia pelas células do corpo. O ácido butírico é, de longe, a mais importante fonte de combustível para as células que revestem o cólon. Esse ácido graxo tem propriedades anticarcinogênicas e anti-inflamatórias. A proporção desses ácidos graxos depende tanto da diversidade da flora intestinal quanto da alimentação. Em outras palavras, tipos diferentes de bactérias produzem diferentes ácidos graxos de cadeia curta. As espécies clostridianas produzem ácido propiônico, PPA. O que, você descobrirá em breve, não é bom, caso esse PPA passe para a corrente sanguínea. Na verdade, a exposição do cérebro ao PPA, assim como a outras moléculas produzidas por determinadas bactérias do intestino, pode ser uma chave importante para o quebra-cabeça do autismo. O elo do PPA. Simplificando, o PPA produzido pelos clostrídeos é tóxico para o cérebro, e seus efeitos têm início no intestino abarrotado dessas espécies de bactérias. Para início de conversa, o PPA aumenta a permeabilidade do intestino, enfraquecendo as junções de oclusão que mantêm unidas as células do revestimento intestinal. Sem o equilíbrio correto dos micróbios intestinais que mantém intacta essa barreira, o
PPA. Passa com facilidade para o outro lado, onde entra na corrente sanguínea, bate no fio, que desencadeia processos inflamatórios e ativa o sistema imunológico. O PPA também afeta a sinalização de uma célula a outra, o que na prática compromete a forma como uma célula se comunica com outra. O PPA é responsável direto pelo comprometimento das funções mitocondriais, ou seja, altera a capacidade do cérebro de utilizar energia. Também aumenta o estresse oxidativo, o que, por sua vez, prejudica as proteínas, as membranas celulares, as proteínas vitais e até o DNA. Priva o cérebro de diversas moléculas, como os antioxidantes, os neurotransmissores e as gorduras ômega 3 de que o cérebro necessita para funcionar adequadamente. Talvez o efeito mais fascinante do PPA, porém, seja o que ele aparentemente faz ao desencadear os sintomas do autismo. O Dr. Derek F. McFabe é um dos mais respeitados pesquisadores nessa área da medicina. 23. Ele realizou estudos notáveis, publicados nas revistas mais renomadas durante mais de uma década. McFabe e seu grupo de estudo do autismo na Universidade de Ontário Ocidental têm investigado como certas bactérias do intestino, como os clostrídios, podem interferir no desenvolvimento e no funcionamento do cérebro. Quando conversei com McFabe, ele chegou a chamar esses bichinhos do mal de causas infecciosas do autismo. Permita-me chamar a atenção para alguns de seus estudos, para que se entenda como ele chegou a essa ousada conclusão. Em um dos estudos, fêmeas de camundongos grávidas e seus filhotes receberam dietas ricas em ácido propiônico. 24. Quando os filhotes chegaram a uma idade entre 4 e 7 semanas, seus cérebros apresentavam alterações de desenvolvimento semelhantes às observadas em crianças com autismo. McFabe também constatou efeitos mais imediatos do PPA quando ele e sua equipe injetaram PPA nos animais. Estes apresentaram quase imediatamente sintomas que costumam estar associados ao autismo. Os camundongos desenvolveram hiperatividade e comportamentos repetitivos, e foram observados girando em círculos, andando para trás e perdendo o desejo de socializar com outros animais. Apresentaram maior ansiedade, fixavam-se em objetos, e não em outros animais. Tinham até objetos favoritos. Por incrível que pareça, esses efeitos ocorreram apenas 2 minutos depois da administração do PPA, e duraram cerca de meia hora, ao cabo da qual os animais retornaram ao comportamento normal. O grupo de McFabe também constatou um decréscimo nas inflamações em diversas células cerebrais dos animais. Ele me disse acreditar, em função disso, que o autismo possa ser um transtorno adquirido que envolve um metabolismo alterado do ácido propiônico. Uma coisa é ler
Um artigo científico que detalha esse tipo de experiência. Outra é assistir a um vídeo desses animais. McFabe gravou sua experiência, para que o mundo veja o antes e o depois. É de tirar o fôlego, e você pode ver o vídeo com seus próprios olhos em meu site, onde o Dr. McFabe permitiu que eu o reproduzisse. Existiria uma maneira de contrapor os efeitos do PPA, revertendo os danos? O Dr. McFabe propõe o uso de suplementos contendo importantes biomoléculas, que costumam faltar nas pessoas com autismo. Entre essas biomoléculas estão a L-carnitina, um aminoácido crucial no funcionamento saudável do cérebro, óleos ômega 3 e a N-acetilcisteína, NAC. Esta última pode incentivar a produção de glutationa. E temos muitas evidências de que os indivíduos com autismo costumam sofrer de uma deficiência de glutationa, um antioxidante fundamental no cérebro, onde ajuda a controlar danos oxidativos e inflamações. 25. Em um estudo publicado em 2013 na revista Journal of Neuroinflammation, mostrou-se que camundongos previamente tratados com NAC não sofreram as alterações adversas da química cerebral características do autismo depois de uma injeção de PPA. 26. A NAC preveniu alterações neuroquímicas, inflamações, desintoxicações e até danos ao DNA, que poderiam ter ocorrido com a exposição ao PPA. Os autores concluíram que, caso se determine que o PPA desempenha um papel central no autismo, a NAC pode ser um candidato terapêutico promissor na prevenção química da toxicidade do PPA. Além disso, eles citam outro estudo que prova a utilidade potencial da NAC no tratamento da irritabilidade e dos distúrbios do comportamento nas crianças com autismo. Em 2012, a Faculdade de Medicina de Stanford publicou suas próprias conclusões, mostrando que a suplementação de NAC reduziu a irritabilidade e os comportamentos repetitivos em um grupo de crianças com autismo. Nos últimos 5 anos, diversas outras investigações do gênero apresentaram resultados promissores no tratamento de crianças com autismo com NAC e L-carnitina por via oral. Mas são necessários mais estudos. 27. Incentivo todos aqueles que tenham interesse em experimentar essas abordagens a debatê-las com um médico. O autismo como transtorno mitocondrial. Se o autismo se resumisse a questões como excesso de clostrídios, PPA, erradicar a doença seria simples. Mas sabemos que o autismo é extremamente complexo, e que as pesquisas a respeito ainda estão em estágio inicial. Acredito que serão identificados outros agentes infecciosos associados ao desenvolvimento desse transtorno.
É provável que os clostrídios não sejam a única espécie de bactéria capaz de se reproduzir em excesso e produzir uma grande quantidade de moléculas tóxicas para o cérebro quando entram na corrente sanguínea, por estimularem o sistema imunológico e prejudicarem o sistema neurológico. Minha aposta é que no futuro os estudos encontrarão outros micróbios potencialmente tão nocivos quanto os clostrídios no que diz respeito às funções cerebrais e responsáveis pelo desenvolvimento de transtornos como o autismo. É interessante observar que a incidência de autismo é extremamente baixa entre alguns países em desenvolvimento, como o Camboja, lugar cujo padrão de higiene é bem inferior ao das nações ocidentais, onde a diversidade e o número de micróbios foram reduzidos por meio do saneamento e dos hábitos alimentares. Os autores de estudos populacionais até cunharam um termo, teoria do esgotamento do bioma, para descrever a falta de micróbios, e até mesmo de parasitas, nas sociedades urbanas pós-industriais, onde as taxas de autismo são relativamente altas. A carência desses organismos na cultura ocidental faz com que os sistemas imunológicos dos povos do Ocidente não interajam com eles, o que basicamente criaria um sistema imunológico mais forte e mais esperto e manteria sob controle micróbios patogênicos, como os clostrídios. Poderia ser essa a razão pela qual os sistemas imunológicos das crianças ocidentais têm uma resposta excessiva, desencadeando uma reação inflamatória que, nas pessoas vulneráveis, se manifesta em sintomas autistas. Por isso, eu gostaria de chamar rapidamente a atenção para outro conjunto de pesquisas que enfatizam a relevância do microbioma no autismo. Em 2012, a microbiologista Elaine Cial, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, integrou uma equipe que realizou uma experiência fascinante. 28. Inspirada em evidências anteriores de que mulheres que contraíram gripe durante a gravidez tinham um risco 2 vezes maior de dar à luz uma criança com autismo, ela realizou uma bioengenharia em camundongos, injetando em fêmeas grávidas um vírus não infectado que provocava sintomas semelhantes aos do autismo nos filhotes. O vírus funcionou, e os camundongos deram à luz filhotes que apresentavam os sintomas clássicos do autismo, em camundongos, como lamber-se obsessivamente, esconder bolinhas de gude em suas jaulas e recusar-se a socializar com outros camundongos. Eles também sofriam da síndrome do intestino permeável. Bingo! Cabe esclarecer que o vírus não tinha, necessariamente, um efeito grave na futura mãe, ele desencadeava nela uma resposta imunológica, que afetava o feto. Cial queria, na verdade, descobrir como a flora intestinal nesses camundongos modificados influenciava seu comportamento. Ela testou o sangue dos camundongos e descobriu que os autistas continham um impressionante número de 46 vezes mais moléculas como o PPA, produzido pelas bactérias do intestino e sabido indutor de sintomas de autismo, quando filtrado dos intestinos para o sangue. Em seguida, Cial embutiu na comida dos animais o B. fragilis,
um probiótico que se mostrou eficaz no tratamento de problemas gastrointestinais em camundongos. Os resultados foram de Cairo. Queixo. Em apenas 5 semanas, o intestino nos camundongos autistas tinha deixado de ser permeável, e os níveis da molécula nociva no sangue tinham despencado. O comportamento dos roedores também mudou. Eles passaram a apresentar menos sintomas de autismo. Os camundongos ficaram menos ansiosos e mais sociáveis e interromperam os comportamentos repetitivos. Para a decepção de Cial, porém, os camundongos que passaram pelo tratamento continuaram indiferentes quando um novo camundongo era colocado em suas jaulas. Isso reforça, mais uma vez, a complexidade do autismo. Os déficits verificados na interação social entre certas crianças autistas estão no cerne do transtorno. Aparentemente, o B. fragilis ou qualquer outro probiótico não é um tratamento infalível. Mas não tenho dúvida de que as terapias futuras para o autismo incluirão os probióticos. Alguns deles podem fazer maravilhas contra certos sintomas do autismo em alguns pacientes. Também tenho o palpite de que começaremos a enxergar transtornos cerebrais, como o autismo, como doenças mitocondriais, fortemente relacionadas à diversidade intestinal. Ao longo deste livro, tenho mostrado a relação entre condições que você antes não imaginava existir, como ela entre o diabetes e a demência. Também compartilhei novas ideias em relação a denominadores comuns na maior parte dos males cerebrais, principalmente os processos inflamatórios. Até mesmo um transtorno como o autismo tem muito em comum com outros transtornos cerebrais, por intermédio do histórico das mitocôndrias. 29. Transtornos neurológicos tão diversos. Quanto ao autismo, esquizofrenia, transtorno bipolar, Parkinson e Alzheimer foram todos relacionados a problemas mitocondriais. 30. Esta é uma pista importante para nossa compreensão desses males. Sobretudo no que diz respeito ao autismo, uma vez que existem tantos graus diversos de severidade em seu espectro. Em 2010, a revista Journal of the American Medical Association publicou um estudo revelador que acrescentou mais uma peça importante ao quebra-cabeça do autismo. 31. Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Davis concluíram que crianças com autismo têm uma probabilidade muito maior de sofrer de deficiências na capacidade de produzir energia celular se comparadas às crianças de desenvolvimento normal. Isso indica uma forte correlação entre o autismo e os defeitos mitocondriais. Embora estudos anteriores tenham apontado essa relação entre o autismo e disfunções mitocondriais, este foi o primeiro a estabelecer de fato esse elo e a inspirar outros a aprofundar a pesquisa nessa área. A equipe da UC Davis reuniu 10 crianças com autismo, com idades entre 2 e 5 anos, e outras 10 crianças na mesma faixa de idade e de origem social semelhante, mas sem autismo.
Ao obter amostras do sangue de cada criança, os pesquisadores focaram nas mitocôndrias das células imunológicas, os chamados linfócitos, e analisaram suas trajetórias metabólicas. Estavam especificamente em busca das mitocôndrias das células imunológicas porque estudos anteriores, que analisaram as mitocôndrias dos músculos, não haviam encontrado nelas defeitos mitocondriais. As células musculares são capazes de gerar muita energia sem depender das mitocôndrias, por meio de um processo chamado de glicólise anaeróbica. Os linfócitos, por sua vez, assim como os neurônios cerebrais, dependem em grande parte da respiração aeróbica mitocondrial para obter energia. Os resultados falam por si. As crianças com autismo apresentaram sinais de atividade mitocondrial reduzida, pois suas mitocôndrias consumiam muito menos energia que as das crianças do grupo de controle. Em outras palavras, as mitocôndrias das crianças com autismo não conseguiam acompanhar a demanda de energia das células. Como você pode imaginar, o cérebro é um dos maiores consumidores de energia do corpo, atrás apenas do coração. A hipótese dos autores do estudo é que essa deficiência na capacidade de alimentar os neurônios cerebrais possa levar a alguns dos comprometimentos cognitivos associados ao autismo. Lembre-se de que as mitocôndrias carregam seu próprio conjunto de instruções genéticas e são a fonte número 1 de produção de energia das células. Os pesquisadores constataram níveis muito mais elevados de estresse oxidativo nas crianças com autismo, considerando-se os níveis mais altos de peróxido de hidrogênio em suas mitocôndrias. Além disso, 2 das crianças com autismo apresentaram supressão de genes no DNA mitocondrial, fenômeno que não foi observado nas crianças do grupo de controle. Os pesquisadores concluíram que todas essas anormalidades mitocondriais medidas nas crianças com autismo sugerem que o estresse oxidativo nessas organelas vitais pode influenciar o desenvolvimento do autismo e contribuir para determinar sua gravidade. Embora essas descobertas não definam uma causa para o autismo, os pesquisadores desconhecem, por exemplo, se a disfunção nas mitocôndrias começa a ocorrer antes ou depois do parto. Elas certamente ajudam a refinar a busca por sua origem. O Dr. Isaac Peça, diretor do Centro para a Saúde Ambiental Infantil e a Prevenção de Doenças, pesquisador do Instituto Mind da UC Davis e professor de Biociências Moleculares na Faculdade de Medicina Veterinária da UC Davis, diz: agora o grande desafio é tentar compreender o papel da disfunção mitocondrial nas crianças com autismo. Muitos fatores ambientais de estresse podem provocar o dano mitocondrial. Dependendo do momento em que a criança foi exposta, no útero ou no nascimento, e da gravidade dessa exposição, poderemos explicar o leque de sintomas do autismo. 32. Afirmações como essa fazem sentido quando você pensa de maneira mais geral e leva em conta também a flora intestinal.
Recorde que mencionei no capítulo 2 que ela e as mitocôndrias interagem de forma complexa, atuando como uma espécie de segundo e terceiro DNA. Além do nosso próprio DNA nuclear. Não apenas a ação da flora intestinal auxilia a saúde das mitocôndrias, mas, quando os micróbios do intestino estão em desequilíbrio, ou dominados por cepas patogênicas, eles podem infligir danos diretos às mitocôndrias, através de seus subprodutos tóxicos, por exemplo, o PPA, ou danos indiretos, por meio de processos inflamatórios. A ideia de que o autismo se caracteriza por padrões singulares, tanto no microbioma quanto nas funções mitocondriais, não vai parar de chamar atenção e ganhar força nos círculos de pesquisadores. Trata-se de um campo empolgante e crescente. Confio que isso levará a ferramentas de diagnóstico e tratamento melhores. Embora possa levar anos até que consigamos identificar a interação complexa entre todas as variáveis, fatores ambientais, alterações mitocondriais e do microbioma e ações dos sistemas nervoso e imunológico, não levará tanto tempo assim para que possamos entender a importância da manutenção de uma comunidade bacteriana saudável. Quer os micróbios intestinais exerçam ou não um papel importante no desenvolvimento do autismo, ou de qualquer transtorno neurológico, eles são atores fundamentais em nossa complexa fisiologia. Auxiliá-los da melhor forma possível talvez seja a melhor maneira de influenciar a saúde de nosso cérebro, e talvez até de nosso DNA. Como assumir o controle de seus genes? A ideia de que o ambiente provavelmente desempenha um papel importante no desenvolvimento do autismo, e de que as raízes do autismo remontem aos primeiríssimos dias da vida de uma criança, e talvez até ao período anterior à concepção, merece cada vez mais atenção. Embora os genes codificados no DNA sejam basicamente estáticos, salvo quando ocorre uma mutação, sua expressão pode ser altamente dinâmica, numa reação às influências ambientais. Essa área de estudo, conhecida como epigenética, passou a ser uma das áreas de pesquisa mais empolgantes na comunidade científica. Acreditamos que as forças epigenéticas nos afetam do útero ao dia de nossa morte. Aparentemente, existem diversas janelas, ao longo da nossa vida, em que estamos sensíveis aos impactos ambientais, e o período passado em útero e os primeiros anos de vida representam um momento único, de grande vulnerabilidade a influências que podem alterar nossa biologia e resultar em grandes efeitos futuros, do autismo a outros problemas neurológicos na juventude e mais além. Ao mesmo tempo, as inúmeras ações neurais, imunológicas e hormonais controladas pelo microbioma, que, por sua vez, comandam toda a nossa fisiologia, estão sujeitas a desequilíbrios e adaptações, sobretudo em função de alterações ambientais. Numa definição mais técnica, a epigenética é o estudo das seções de nosso DNA, as chamadas
Marcas ou marcadores, que, basicamente, dizem aos nossos genes com que força eles devem se expressar. Como maestros de uma orquestra, esses marcadores epigenéticos não apenas controlam sua saúde e longevidade, mas também a forma como esses genes são transmitidos às gerações futuras. Na verdade, as forças que atuam na expressão do seu DNA hoje podem ser transmitidas a seus filhos biológicos, afetando a forma como esses genes se comportarão em suas vidas e se seus filhos correrão ou não um risco maior de transtornos cerebrais como o autismo. Muitos anos adicionais de pesquisa serão necessários para que se compreenda a relação entre a flora intestinal e o autismo. Acredito que os estudos que ressaltei neste capítulo sejam promissores, possam levar a novas medidas preventivas que ajudem a transformar o autismo de um transtorno debilitante em uma condição administrável. O melhor de tudo é que essas novas terapias não serão drogas farmacêuticas, com os efeitos colaterais que as acompanham. Elas serão, na maior parte, decisões alimentares e tratamentos probióticos para reequilibrar o microbioma, serão intervenções no estilo de vida, altamente acessíveis e econômicas para todos. No momento em que encerramos a parte I e passamos para a parte segunda, em que descreverei os fatores ambientais que alteram o microbioma, gostaria de reforçar que nossas escolhas diárias de vida têm um grande efeito em nossa biologia e até na atividade de nossos genes, o que nos confere poder. Nisso é o fato de podermos alterar o destino de nossa saúde, assim como a de nossos filhos, se tomarmos as decisões corretas. Agora que dispomos de evidências que sugerem que a alimentação, o estresse, os exercícios, o sono e o estado de nosso microbioma afetam quais genes serão ativados e quais serão reprimidos, podemos até certo ponto tomar o controle de todas essas áreas. É bem verdade que talvez nunca consigamos erradicar totalmente a possibilidade do autismo ou de outros transtornos cerebrais, mas certamente podemos fazer o melhor possível para reduzir as chances. E agora que sabemos que a flora intestinal é de alguma forma um fator, torna-se fundamental utilizar o microbioma em benefício do cérebro. Assim como saber de que maneira um microbioma saudável pode ficar doente. Esse é o objetivo da parte segunda.